Estamos no mês da família, talvez você não saiba disso, mas você já sabe, glória a Deus. Se você não sabe, já está sendo considerado uma data assim, dentro do nosso calendário cristão evangélico, mês da família de norte a sul do país. Confesso que eu não sei se fora do país, mas no nosso país, de norte a sul, as igrejas, elas celebram o mês da família, dão atenção ao mês de maio como o mês da família e constroem muitos eventos, seminários, séries de mensagens, pregações e tantas coisas, focado em família. E há um alerta que você já conhece, de que se tem um grande alvo hoje de destruição, um alvo do diabo, do inferno, do mundo caído, é a família. Estão tentando desmoronar valores, princípios que não tem a ver com só uma tradição histórica, princípios que Deus estabeleceu. E como igreja do Senhor, nós precisamos preservar esses princípios e valores, precisamos resgatar. A gente sempre está ouvindo casamentos que estão sendo afetados, que estão sendo atacados e que estão pedindo ajuda. E a igreja deve se posicionar assim, né, como uma fortaleza do céu, do Senhor. Então nós, como igreja, comunidade cristã do Rio de Janeiro, nós vamos, a partir de hoje, nesse domingo, até o último domingo de maio, nós estaremos pregando uma série aqui de mensagens apontadas para a família. E o start é o texto que eu vou ler hoje. Nós vamos falar um pouco mais depois de ler o texto aqui e você vai entender. Mas o assunto é família, ok? Quero que você abra sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, é uma leitura longa. E Esdras, livro de Esdras. E nós vamos ler dois textos, dois livros. Um é em Esdras, outro é em Ageu, profeta Ageu. Você talvez que já tenha estudado numa escola bíblica, livros da Bíblia, como Esdras, Neemias, você naturalmente vai lembrar que existem profetas contemporâneos desta época, que foi o profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, e que eles também escreveram seus livros. No dia 10 de maio nós vamos terminar a leitura das cartas paulinas, 100 dias com o apóstolo Paulo. Que alegria, irmãos! Eu fui muito edificado, fui renovado. Cada carta tem um assunto tão lindo, tão bacana de Deus. E no dia 10 nós vamos terminar essa semana. E vamos imediatamente começar uma nova leitura. E essa nova leitura vai ser em cima dos livros de Esdras, Neemias e Ageu, profeta Ageu. E dentro da mensagem, até o final dela, vou fazer você entender o porquê nós vamos ler e o que nós vamos caminhar nesse mês da família em cima desses textos. Eu já posso antecipar para você, quando eu voltei para Jesus, eu voltei em 97, a minha primeira ação, claro, foi buscar me recompor em Deus, me restabelecer, restabelecer minha leitura diária da palavra, minha vida de oração, minha vida de estar numa igreja importantíssima, em comunhão, conectado a uma liderança, recebendo a palavra. Isso faz toda a diferença e eu busquei fazer isso. Mas a minha primeira ação como missão, ou seja, a minha primeira missão foi uma série de mensagens que eu preguei dentro de casa. Eu era filho na época. E a minha casa, meu pai, minha mãe, somos 4 irmãos, apenas a minha mãe servindo ao Senhor. Meu pai afastado e todos os filhos. E quando eu voltei para Jesus, a minha primeira missão foi o quê? Dentro de casa. Eu falei, eu preciso resgatar meus irmãos, preciso ganhar meus irmãos para Jesus e preciso ganhar o meu pai para Jesus. E Deus me deu uma estratégia na época. E a estratégia era projeto, reconstrução dos muros. Foi baseado no livro de Neemias. Enquanto eu orava pedindo a Deus uma direção para caminhar nesse mês da família, o Senhor me lembrou desse projeto no ano de 97, que foi em cima do livro de Neemias. E a gente trabalhou ali uma sequência de domingos, de almoços, com muitos desafios, mas em cima do livro de Neemias, onde logo de cara a gente buscou identificar qual era o que estava em ruínas,
que estava em ruínas, o que representava, porque os muros de Jerusalém estavam em ruínas, as portas queimadas, haviam fendas. Como eram as fendas na família? O que ruiu nos muros da família? E a gente trabalhou uma sequência, enumerou uma sequência de questões mal resolvidas, de problemas sérios, de pecados, e que a gente precisava resgatar imediatamente em Deus. O Senhor me lembrou isso, e o Senhor me lembrou não só de Neemias, mas me lembrou de Esdras e de Ageu. E nessa manhã eu quero pregar em cima desses dois livros, Esdras e Ageu. Eu vou ler o capítulo 1, situar você historicamente e logo em seguida aplicar todo o texto. Primeiro capítulo diz assim, Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, e que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Pausa aqui no versículo 5, pule para o capítulo 3. Aqui todos os judeus estão se levantando para voltar para Jerusalém, e o capítulo 3 diz como eles se comportaram quando chegaram em Jerusalém. Faz parte da pregação, quero ler com você. Capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, sacerdotes, e Jorobabel, filho de Seutiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Ponto. Só até aqui. Depois a gente vai ler mais um pouco aqui desse capítulo e mais à frente Ageu. Apenas para a gente lembrar aqui esse momento histórico. Israel está voltando de um exílio. Qual o exílio? Exílio da Babilônia. Mas você leu aqui o rei da Pérsia. É que naquele momento histórico, o Império Persa tinha dominado o Império Babilônico. Israel estava 70 anos fora da sua terra. 70 anos no exílio na Babilônia, numa outra terra. E aquele lugar não era a terra prometida. Israel, só para lembrar, estava debaixo de um juízo de Deus. Só para lembrar também, Israel nesse tempo, ele estava dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Reino do norte, o reino do sul é Judá, como nós lemos aqui, representa Jerusalém. O reino do norte é Samaria, e Samaria é a capital. O reino do norte já tinha sido tomado, já tinha sido levado escravo pelo Império Assírico, alguns anos anteriormente. E aquele reino do norte, representado como Israel, né, uma parte de Israel, tinha também sido diluído
Quando uma estratégia do Império Assírico quis disseminar, acabar com Israel, o que eles pegaram? Eles deixaram Israel voltar para Samaria, mas colocaram povos de todas as gentes morando ali. E Israel, aos poucos, foi perdendo a sua identidade. O que sobrou de Israel? Apenas o reino do sul, Judá. Judá era o remanescente. Então, quando você for ler a Bíblia, ler os profetas, ler até evangelhos e lembrar dessa palavra, os remanescentes. Quem são os remanescentes? Os que sobraram. O termo significa isso. Quem foi os que sobraram? Reino do Sul. Israel agora é representado apenas por duas tribos. Israel é representado apenas pela tribo de Judá em Jerusalém. Mas eles não estão em Jerusalém. Eles agora também foram levados cativos. Estavam debaixo do juízo de Deus porque eles tinham se distanciado, tinham se tornado um povo idólatra. Quando a gente vai estudar e ler a história de Israel em 1º e 2º Reis, nós vamos ver quantas vezes Israel se distanciou de Deus. Não só os reis fizeram o povo pecar, os sacerdotes fizeram o povo pecar. O povo estava num pecado generalizado. E Deus levantava profetas para avisar, e ainda assim aquele povo não se voltava para Deus. E esse povo recebeu um juízo e aconteceu dessa forma que eu já relatei. Agora, 70 anos se passaram. É uma história linda. O profeta Daniel, quando a gente lê o profeta Daniel, que também é contemporâneo a esse tempo em que Israel, o Judá é levado cativo. E ali você vê o profeta Daniel chorando, pedindo a Deus, dizendo: Deus, não já acabou os 70 anos? Quando é que eles vão retornar? Então Deus ele começa a esboçar na eternidade o retorno de Israel. E como acontece? Capítulo 1 de Êxodo nós lemos. Deus levantou o próprio imperador persa, né? Agora não é mais Babilônia, agora é o imperador persa que tinha dominado toda aquela região, hoje região do Iraque, tinha dominado toda aquela região, Israel estava lá, e Deus precisava fazer eles voltarem para a sua terra. O lugar de Israel era em Jerusalém. E para esse retorno, nós lemos aqui como Deus levantou o imperador, usando o imperador. Ele disse assim, o imperador Ciro, né, o rei da Pérsia, ele reconheceu primeiramente o Deus de Israel. E isso aqui é um fato inédito. Ele reconheceu, só para você ter ideia, o rei Nabucodonosor, ele levou tempo, mas a Bíblia fala que ele reconheceu também Deus como Deus de Israel, o Deus de Israel como Deus Todo-Poderoso. Quando ele reconhece, ele também reconhece que o Deus de Israel tinha estabelecido algumas coisas, e uma delas era um templo, um lugar de adoração. Então ele lembra disso e faz uma convocação. Atenção, todos de sangue israelita, todos que é da raça de israelita, de judeus, retornem para a sua terra. Imagine isso. O opressor está liberando agora os povos. Você tem a dimensão do que está acontecendo aqui? Um movimento extraordinário, um movimento espontâneo. Não foi uma guerra, não houve uma rebelião, não foi um levante dos judeus para falar assim, nós precisamos ser libertos. Nada disso. Apenas Deus movimentando um coração de um imperador. Quando Deus quer cumprir os seus propósitos, não há quem segure. Quando Deus tem propósito sobre a sua vida, se Ele está escrevendo a sua história, acredite, Ele usa quem Ele quer para colocar em ordem a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Já está voltando e tem 3 grandes momentos desse retorno de Israel. O primeiro é liderado por Esdras. E quando eles chegam em Jerusalém, a missão é construir, ou reconstruir, melhor dizendo, o templo, né? Nós vamos ler lá em Ageu quando diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É nesse momento que acontece esse registro. E no capítulo 3, no 7º mês, antes de eles... nós lemos aqui que antes de eles fizerem a reconstrução do templo, eles levantam um altar ao Senhor. Eles levantam um altar e nós não lemos apenas o altar que eles levantaram, mas eles retomam os holocaustos e as festas que Deus tinha estabelecido. Esse povo, depois de 70 anos no exílio,
a primeira ação deles para reconstruir qualquer coisa na vida é reconstruir a vida com Deus. E eu quero tomar esse ponto como lição para nós nesses dias. O que você pensa reconstruir na sua vida? Você precisa colocar em ordem alguma coisa dentro da sua casa, na sua família? Você precisa restabelecer algo que está fora do lugar? Estamos falando sobre tempo de família. Você precisa restabelecer a paz, você precisa restabelecer a aliança, você precisa de uma reconciliação conjugal. O que você precisa dentro do seu casamento? O que você precisa dentro da sua casa? Você precisa construir coisas que estão destruídas, coisas que estão se desmoronando. E eu quero mostrar para vocês como se faz. Israel me ensina. A primeira coisa que eles foram reconstruir foi a vida com Deus. A vida com Deus é o primeiro passo para quem quer construir ou reconstruir um lar, uma família, um projeto de vida. Você quer ser bem-sucedido num projeto de vida? Você quer ser bem-sucedido na sua família, na sua casa? Quem não quer um casamento ajustado? Quem não quer um casamento frutífero? Onde lá em Salmo 128 diz que os filhos vão frutificar. Quem não quer ver, as coisas andarem de uma forma correta, bem? Quem não quer ter um casamento ajustado, feliz, conversas no lar? Quem não quer? E talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu quero, já tentei, mas não estou conseguindo mais. Eu quero primeiramente reacender em você uma chama de esperança, porque esse povo por 70 anos, talvez eles poderiam estar sem esperança, mas havia nos céus uma promessa que estava se concretizando na terra. E eu oro para que na sua vida também venham se concretizar esse projeto de Deus, uma família abençoada. Quantos querem ter uma família abençoada, pode dizer amém? Uma família abençoada, uma família ajustada, as coisas estão andando, as coisas estão envolvidas, andando bem, a área emocional está ajustada, a área sentimental, a área financeira, tem compartilhamento de projetos, de sonhos, tem compartilhamento de necessidades, um suprindo a necessidade do outro, um guardando, sobreguardando o outro, não sobrecarregando, os filhos olhando essa construção e seguindo como modelo, fidelidade, lealdade, comprometimento, determinados a viver o melhor de Deus. Deus tem isso para todos nós. E é essa visão não é um ideal inalcançável. Não é algo que você fala assim: pastor, eu vejo, eu gosto, eu acho bonita essa família. Mas não é o caso da minha família. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é a sua família que eu estou falando. É a sua casa. Não, pastor, não sou casado, não sou casada, mas é a sua, é você. Você talvez tenha um parente, uma família, ou talvez você hoje tenha um anseio de construir um lar em uma família. Eu já estou dando para você aqui esse modelo aqui de uma família abençoada. Quantos querem ter essa família abençoada? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Pastor, como é que eu tenho essa família? Primeira coisa que você tem que construir, ou reconstruir, nesse caso aqui, o nosso modelo. Porque eu vejo muitos casais necessitando de uma reconstrução e pede ajuda: pastor, por onde eu vou começar? É uma terapia casal de família. Pastor, é as finanças, quando tiver as finanças em ordem, quando tiver o trabalho funcionando, quando é que vai funcionar bem? Quando Deus for o primeiro lugar. O primeiro lugar é a vida com Deus. Construir altar para o Senhor. Construir altar para o Senhor, coisas que eu e você já sabemos fazer e que talvez perdeu com o tempo. Como é o seu culto no lar? Você tem culto no lar? Você faz um culto no lar? Não, pastor, eu faço, eu oro antes de dormir. Isso não é culto no lar. Isso não é um altar ao Senhor. Eu quero desafiar você, e eu também estou me sentindo desafiado aqui, a reparar o altar. Assim eu quero reconstruir, eu quero restabelecer,
uma vida mais ajustada, uma família abençoada, eu preciso estabelecer a vida com Deus dentro de casa. A agenda no culto lá, uma vez semanalmente. Uma vez na semana, seja sábado de manhã, não sei o dia, mas separe um dia para você e seu filho, você e sua esposa, você com seus filhos, ou você, se você mora sozinho, faça sozinho, mas tenha o seu culto pessoal, o seu altar. Separe um tempo, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, gaste um tempo de qualidade, cante louvor, coloque 2 louvores, chame sua filha pequena e separe esse momento. Como eu falei, se é uma reconstrução, essas coisas têm que ser reconstruídas. Eu quero retomar na minha casa, eu me lembro na pandemia, e todos estavam vivendo aquele tempo de quarentena. E uma das coisas que a gente construiu lá em casa foi viajando pela Bíblia. Viajando pela Bíblia, as crianças pequenas eram uma maravilha. Vou lembrar aqui que eu vou até postar um videozinho engraçado, que eu contando a história da igreja, e a gente se reunia para fazer isso. E aí eu fazia, às vezes, de Moisés, aí colocava um cajado, ia lá andando, e fazia de uma forma lúdica. Mas eu tornava aquele ambiente espiritual para todos, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, aquele tempo de quarentena. Sabe o que eu estou lembrando? Eu estou lembrando que o viajando pela Bíblia tem que retornar. Pastor, como é que se faz? Primeiro, leia a Bíblia, a palavra de Deus. E dê atenção à história. Você vai ler Esdras? Se situe. Você vai. Hoje o Google conta a história para você. Você sabia? Esdras. Que tempo de Israel foi quando se escreveu Esdras? Você tem hoje comentários bíblicos. Você estuda a palavra de Deus. Esse é o altar que Deus quer e eu e você. Que Deus quer que eu e você reconstruamos. Você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma família abençoada, você quer ter sonhos ajustados, você quer ver as coisas acontecendo, você quer interromper uma sessão de fracassos, de derrotas, de mesmices, de coisas que não acontecem, e a vida paralisada, os pés pesados. Como é que eu venço isso? Comece restaurando o altar de Deus na sua casa. Altar de Deus na sua casa. Eu não estou falando da sua oração individual. Eu estou falando da sua oração em família. Você e a sua casa orando. Crie uma pauta de oração, uma agenda de oração. Escreva durante a semana, vou orar por isso, vou orar pelo sul do país, vou orar pela minha igreja, está acontecendo esse projeto aqui, vou orar por isso, vou orar por aquele pedido de oração de fulano, vou orar pela minha célula, ela vai crescer, amém ou não amém? Vou colocar isso como pedido de oração, vou orar pela minha vida profissional, mas vou orar pela vida profissional de alguém que eu sei que está precisando, vou orar por isso também, vou orar quebrantado, eu quero mais de Deus, eu quero dons espirituais. A Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Você já fez orações buscando dons espirituais? Há uma urgência de dom de discernimento de espíritos, de falar assim, eu preciso discernir o que de fato vem de Deus para minha casa, para minha família, para o meu lar. Eu preciso de discernimento de Deus para o que vem para a minha igreja, para a vida do meu pastor, para a vida do que está acontecendo. Eu quero isso. Ore ao Senhor, peça, Deus dá. Alguém já contou e por uma ilustração de que sobre dons espirituais é uma riqueza à parte, de que a igreja não experimenta nem vive. Aí fez uma ilustração que eu vivi, fiz um cruzeiro em 2010, 2011, o Arthur tinha nascido, então a gente nem sabia que no ano seguinte a gente teria um filho. É meio que uma despedida de casal sem filhos. E quando a gente embarcou no navio, a gente embarcou, era 4 horas da tarde, eram 9 dias de viagem, e a gente queria segurar dinheiro. Não, já pagamos, já foi caro, não vamos gastar nada no navio, amém, amor? Amém, então fechamos. Quando entramos no navio, era 4 horas, a janta era 7, vamos esperar até a janta. E a gente foi pro deck, o pessoal comendo, todo mundo comendo, a gente olhava assim os lanches, uau, o pessoal... Não espera não, o pessoal veio para gastar, né? O pessoal gastando lanche, hambúrguer, batata, fruta, salada de fruta e tanta coisa boa. A gente olhava assim, pô, o pessoal gasta. Não, mas a gente não vai gastar. Vamos segurar, não vamos comprar nada no navio e na janta a gente come. No segundo dia, a mesma coisa. A gente olha, puxa,
Amor, vamos fazer o seguinte? Pelo menos um dia a gente vai gastar na parte pós-café. Não, café da tarde. Vamos gastar. Hoje a gente vai gastar e vamos fazer um pacotão de lanche completão desses que o pessoal está pegando. E quando cheguei lá, aí fui pedir o lanche completo. Quando pedi o lanche completo, aí a dona olhou para mim. Sirva-se à vontade. E quanto que é? Nossa, já pagou. Está no seu ticket. De graça. Só leu o ticket. Quando eu olhei, 2 dias sem lanche, olhando o pessoal lanchando, e eu poderia estar desfrutando do lanche, e eu não sabia, não me informei e nem li no ticket, que tinha no ticket direito a extras. Levanta o teu ticket aí, levanta aí. Dê uma lida nele. Tem extras da vida espiritual para você. Não estou esperando só a janta, só o domingo, só na célula. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais riquezas de Deus. Tem mais experiências. Você pode buscar e vivenciar a sua experiência. Você pode acumular experiências. Você pode ser tão abençoado, abençoada, que as pessoas, quando olhar para você, vai dizer assim: eu quero ser um crente. Quando eu for crente de verdade, quero ser igual fulano. Já viu alguém falando isso? Não, quando eu for crente de verdade, quero ser igual ciclano. Não, é sério. Olha como a vida abençoada é incrível. As coisas acontecem mesmo. É para mim e para você. Então como é que eu vou fazer? A primeira coisa, quando eu quero reconstruir, eles chegaram, era a primeira leva, a missão era reconstruir o templo do Senhor, mas antes de reconstruir o templo do Senhor, eles falaram: nós vamos reconstruir o templo, significa vida com Deus, mas antes do templo, vamos reconstruir o altar, as festas, os holocaustos, aleluia! Vida com Deus, reconstruir a vida com Deus. O que você precisa reconstruir? Sim, pastor, eu preciso reconstruir um projeto profissional. Ótimo, perfeito. Que bom que você está sonhando. Mas veja se tem algo na sua vida com Deus que está fracassando. O ponto central aqui que eu estou dizendo é uma vida com Deus em família. Não é o seu devocional, é o devocional de família. Sentar juntos e fazer um culto em família. É o desafio que eu te dou para esse mês. Você criar uma nova cultura na sua casa. Uma vez no mês, uma vez na semana, você vai sentar como casal, como filhos. Vai sentar, vão dar as mãos, orar juntos. Lá em casa, quando a gente dobra os joelhos, 4 orando juntos, cada um tem uma pauta de oração diferente um do outro. E a pauta de oração é incrível. O Arthur, ele tem uma cabeça assim que ele guarda e ele vai lá no sul da Ásia. E ele lembra de uma notícia lá e ele traz na oração e ele fala: Senhor, por exemplo, o sul do país está enchente, guarda essas pessoas. Ele ora sem eu pedir. É uma oração que enriquece a família. E a Lorena vai na mesma caminhada. E ela quer ser a primeira a orar e agora quer ser a última, porque ouve a oração de quem está orando e quer repetir. Ela quer ver. Aí quando acaba a oração, ela fala assim: peraí, quero orar de novo. Da última ela fez isso 3 vezes. Não, pai, esqueci uma coisa. Aí o Arthur já fica: vambora, acaba. Aí ela lembra: Senhor, e aquelas pessoas que estão no hospital, que precisam de uma visita. Faz essa oração. Olha que oração. A família, ela cresce. Nós precisamos de Deus na nossa casa, irmãos. Você precisa de uma boa pintura? Glória a Deus. Precisa trocar os eletrodomésticos? Glória a Deus. Precisa das finanças em ordem? Glória a Deus. Mas antes disso, você precisa de Deus reinando na sua casa. Se posicione em nome de Jesus. Mês da família é o mês em que você vai retomar hábitos que você se perdeu no meio do caminho. Edificou o altar, culto no lar, é tão importante isso, é tão valioso. Você como pai, como mãe, não tem nenhum outro canal mais abençoador para o seu filho do que você. O pastor não é, o professor não é, a pessoa mais fácil, o canal mais usado por Deus para abençoar seus filhos são os pais. Dizer assim: eu oro dando o melhor casamento, pedindo o melhor casamento para a Lorena, para o Arthur. Oro pela melhor profissão, oro pela saúde, oro para guardar a integridade,
Oro para a vivência na sociedade. Acredite, os pais têm esse poder. O homem, o sacerdote do lar, não tem oração mais viva, mais eficaz do que o do esposo pela esposa. Colocando a mão na cabeça, falando assim: eu oro, abençoa a saúde da minha esposa. Guarda, fortaleça as suas emoções, guarda as suas emoções. Vida com Deus em família. Pastor, tem um que não está de acordo, como é que faz? Faz você e busca quem está. Aí tem uma hora, quando eu comecei lá na casa dos meus pais, em 97, tinha gente que não estava de acordo, mas eu fazia mesmo assim. E eu fazia com eles, e quando eu saí de casa foi o legado que eu deixei para todos eles. Eu sabia que Deus iria construir algo para a minha vida, como família, como ministério, mas eu precisava deixar uma porção do que Ele tinha colocado em mim para meus pais, para os meus irmãos. Mês da família começa hoje, inauguramos essa mensagem. Esdras registra tanta riqueza. E nós vamos começar a ler esse livro a partir do dia 11 de maio. Dia 10 acaba a leitura de Hebreus. Você conhece alguma família que se desmoronou? Você conhece algum casamento que está dando errado? Você conhece alguém que está se perdendo, perdeu o casamento, perdeu a saúde no casamento? Diga para essa pessoa: a nossa igreja está começando o mês da família num projeto de reconstrução da família. Qual é o nosso... Qual o livro que nós vamos ler e estudar? Esdras, Israel voltando. E esse é o primeiro ponto. À noite tem mais. Eu vou deixar a Ageu para a noite. Deixar só essa parte aqui, vem à noite. E nós vamos trabalhar um outro aspecto. Mas eu quero me deter somente nisso aqui. No versículo, eu disse que ia ter mais uma parte de uma leitura. E eu quero ler o versículo 10 do capítulo 3, que diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, e com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Eles cantavam o quê? Uma frase: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Vamos repetir esse versículo todos juntos? Repita comigo: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Agora você vai dizer o seu nome ao invés de Israel. Vamos repetir? Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Éber. Agora você vai dizer assim: sobre a minha casa. Amém? Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre a minha casa. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, para ser um facilitador e provocar você mesmo para valer para o culto da casa, do lar. Eu vou dar sugestão aqui dos louvores, que sejam os louvores que cantamos. A gente coloca lá nas redes sociais, viu, Bia? Os louvores foram cantados manhã e noite. Aí bota. Aí você pega, se for quarta-feira o dia, à noite, se for domingo pela manhã, não sei que momento. Aí você canta 2 louvores, 3 louvores que nós cantamos, né? As células têm também louvores. Observe bem. Quando eu falo no culto do lar, não estou falando do culto da célula. É o seu culto, só você e a sua família. Pastor, quanto tempo? Comece com pouco. Comece com 15, 20 minutos. Leia juntos uns salmos. Leia juntos Esdras. Cada um lê uma porção. Vai lendo lá. É tão bom, irmãos. Faz tanta diferença. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou ouvir testemunhos em nome de Jesus. E talvez essa frase você comece com esse texto áureo aqui: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre a minha casa. Pegue esse versículo e seja o texto áureo que inaugure o culto. Comece lendo ele: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Suas misericórdias estão para todo sempre sobre a minha casa.
Na minha casa está a misericórdia de Deus. Na minha casa reina Deus. Na minha casa reina a bondade de Deus. Na minha casa reina a paz de Deus. Pastor, não está bem assim, não é a realidade agora da minha casa, mas daqui para frente você vai profetizar isso. É a minha realidade. Vai ter paz, vai ter bondade, vai ter misericórdia, vai ter presença de Deus. Vai ter tanto de Deus que as pessoas vão querer ir lá procurar. Não vão querer procurar conselhos, não vão querer procurar Deus. Tem Deus na minha casa, tem Deus na minha família. Veja seus olhos em nome de Jesus. Cadê a Bia? Cadê a Bia? A Bia, vem cá, Bia. Eu pedi a Bia para cantar aquela música. A música que ela cantou aqui foi tudo a ver com família. E eu quero, enquanto ela cante, você canta dentro desse clima da mensagem. Qual o clima, pastor? Se eu quero restaurar alguma coisa dentro de casa, começa com uma restauração de Deus na família, no lar, na família, culto no lar. O assunto hoje é esse, culto no lar, altar ao nosso Deus dentro de casa, um lugar saudável, Você como marido, você vai tomar iniciativa, converse com sua esposa e diga, tal horário a gente vai se reunir, é lei, não vou abrir mão, vai ser determinado. E eu quero que você mande foto. Bote lá no grupo para provocar o grupo lá da igreja. Gente, fiz hoje o culto lá. Tira uma foto lá, um selfie lá. Eu vou fazer isso. Coloque lá. Oramos, adoramos. É para estimular os outros. Amém? Enquanto a gente louva aqui aquele louvor, comece já a orar, comece falando com Deus. Se você tinha perdido ou nem nunca teve um culto no lar, você fale com Deus agora e diga, Deus, eu quero firmar hoje um pacto contigo. A minha casa será a casa de Deus também. A minha casa será um lugar de culto, de adoração. Será um lugar saudável. Será um lugar da bênção de Deus, da bondade de Deus.